Ok, pessoal, a gente já falou sobre a organização básica de uma cache. Nós vamos agora começar a pensar nessa cache como um sistema. Essa é a figura da cache que a gente tinha visto na aula passada. A gente acabou montando essa figura. A gente sabe que um processador, ao tentar fazer um acesso, ele vai tentar fazer um acesso à nossa cache de dados, que se der um miss, ele vai para L2, que se der um miss, vai para L3, que se der um miss, vai para a memória. E na sequência o dado vai sendo fornecido de volta até chegar no processador. E esse ciclo todo é exatamente o que a gente quer evitar, então muitas das vezes o que a gente gostaria mesmo de fazer é um acesso que vai na cache de dados e retorna instantaneamente com o dado que a gente quer. Retorna muito mais rápido, tá? Então a gente já viu então o que eu mostrei em vermelho aqui é uma sequência relevante de misses, múltiplos misses, um miss na cache de dados, um miss na L2, um miss na L3 e um hit na memória, obviamente. E depois nós temos em verde, que é um hit na L2. Esse é o caso mais geral, é o caso que a gente gosta e é o caso que a gente gostaria que acontecesse muito mais no nosso código. Tá bom? Então, essa é a ideia geral que a gente tem aqui. E aí começa algumas perguntas interessantes para vocês, né? E se eu tivesse um multicore? Como é que vai funcionar? Se eu tiver um sistema multicore, como que eu coloco e como que eu monto o nosso processador como um todo, né? Então eu vou apagar isso aqui e vamos começar a pensar. Se eu tenho um multicore, eu tenho um outro processador aqui. No fundo eu tenho um outro core, né? Esse aqui vira um core, esse aqui vira outro core. E aí, a gente já falou um pouco que a caixa de instruções ela está dentro do core, né? Então eu já vou desenhar uma caixa de instruções aqui e ela está ligada direto no nosso core. E aí vem a pergunta, poxa, e a L2, para onde vai? A gente também sabe que eu tenho uma memória só no sistema. E agora, o que a gente vai fazer com esse meio do caminho? O que eu faço com a L2? Eu vou colocar uma L2 para cada processador, então eu vou fazer uma L2 aqui embaixo. Ou eu vou pegar isso aqui e vou expandir essa L2 aqui. E na hora que eu expando, se eu expandir L2 é muito mais fácil, L3 vai ser, obviamente, uma só. No fundo aqui, essa memória aqui, ela está expandida, né? Eu só tenho uma memória, certo? Então, se eu expandir L2, eu garantidamente tenho que expandir L3. Agora, uma outra alternativa seria ter duas L2. E aí eu posso decidir, eu quero ter duas L3 ou uma L3 só. Então, nesse cenário, a gente tem múltiplas implicações sobre cada um desses elementos e como a gente vai tratar com eles, tá? Eu vou mostrar alguns diagramas aqui para vocês e a gente vai falar um pouco mais em detalhes sobre as implicações desses cenários, tá? Então, se a gente pegar um multicore que eles têm múltiplas L2, quer dizer, cada processador, cada core tem a sua L2, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que eu vou ter uma única L3 e eu vou precisar de alguma forma ter um mecanismo de coerência. O que significa isso? Eu preciso garantir se o valor da posição 1000 de memória está aqui e o valor da posição 1000 de memória também esteja aqui, eu preciso garantir que esses dois caras sejam coerentes, quer dizer, que esses dois caras tenham valores iguais, ou que ele saiba que o valor dele está errado e não use esse valor e passe a usar do outro lado. Então a gente vai precisar ter protocolo de coerência. A gente vai falar sobre o protocolo de coerência posteriormente. Nesse momento aqui a gente está mais preocupado em deixar vocês cientes desse cenário. E aí pode virar e fazer a pergunta, poxa, se isso dá um problema aqui, imagine então se eu tiver uma L2 unificada. Se eu tiver uma L2 unificada, eu vou ter que fazer a coerência entre todas as caches de instrução e de dados. Ah, mas a cache de instruções só tem dado de leitura, quer dizer, eu não vou fazer escrita na cache de instruções. Isso é verdade, mas o problema é que você faz escrita na cache de dados no endereço que também pode estar na sua cache de instruções. Então você precisa de um protocolo de coerência aqui também, tá? E obviamente a gente pode pensar num cenário que poderia crescer mais ainda, eu poderia ter 4 cores. Então, quando a gente vai num cenário de 4 cores, a gente pode pensar num cenário onde, ao invés de eu ter uma L2 para cada core, eu posso ter uma L2 para cada 2 cores. Tá? E esse modelo aqui ele é um pouco mais variado ainda, né? Então, esses dois cores aqui, o core 1 e o core 2, eles compartilham uma L2, enquanto o 3 e o 4, eles compartilham uma outra L2. Tá? O que significa isso? Significa que se esse core
aqui fez uma leitura da posição 1000 de memória, e a posição 1000 de memória veio parar aqui, depois de um miss, é óbvio, quando esse core aqui fizer uma leitura da posição de memória 1000, ele vai ter um hit aqui. Obviamente, eu tive um miss aqui na primeira vez, né, de dados. Eu vou ter um miss aqui. Então, aqui eu tive um miss, aqui eu tive um miss, aqui eu tive um miss, mas na hora que eu vim aqui de novo, eu tive um miss e depois eu tive um hit. Tá? Então, significa que esses dois cores eles conseguem rodar a coisa e um core aproveita a leitura do anterior da memória. Tá? Então, para cada um desses cenários, a gente precisa encontrar. Eu poderia ter um cenário desse com 4L2 também, tá bom? Então, por que a gente vai fazer essas escolhas? Como que a gente vai trabalhar? Quais são os benefícios? Quais são os problemas desse modelo? Bom, a gente já falou que a nossa L1 ela tem que ser rápida. Para ela ser rápida, implica nela ser pequena. Para ela ser pequena, a gente está falando de uma L1 de, por exemplo, 32 KB. Uma L1, por exemplo, de 64 KB. A gente não está passando muito desse valor. Tá? Eu encontrei um processador que tem um pouquinho maior, tem um pouquinho menor. Sim, você vai encontrar outliers, mas você está falando desses tamanhos típicos aí nos processadores convencionais. E por que ela vai ficar nesse tamanho? A gente vai falar um pouquinho sobre questões de memória virtual, tem uma das restrições, e a gente vai também falar sobre aqui o dimensionamento. Toda vez que você vai crescer e melhorar a sua tecnologia, você quer fazer com que a tecnologia que você pegou aqui e implementou L1 seja tão rápida quanto a tecnologia do processador. Você quer fazer uma L1 bem rápida. E para fazer uma L1 bem rápida, você precisa mantê-la usando os transistores seu para velocidade e não para densidade. Tá? Então você vai querer usar cada vez mais o seu transistor para velocidade. Cada vez que você cresce a memória, você precisa você gasta um pouquinho mais de tempo para chegar em cada uma das células de dados. Bom, se essa cache L1 ela não está crescendo e essa cache tem ficado nesse tamanho por décadas já, o que acontece? Você precisa de um outro nível que cresça. Antigamente a gente tinha só L2 e a L2 ia crescendo assustadoramente, porque eu preciso de um nível de cache que cresça. Mas com o passar do tempo as pessoas começaram a notar que a L2 só crescendo começou a ter uma distância muito grande. Então, o L2 aqui grande, se a gente colocar uma L2 muito grande, aí a diferença de velocidade aqui, o nosso gap de velocidade, começa a ficar grande demais. Então, o MIS na L1 passa a ser muito custoso. Então, a gente quer tentar não crescer tanto a L2. Poxa, mas por isso aí começa a surgir uma L3. Tá? Então, você consegue notar que à medida que o processador vai ficando mais rápido, a L1 vai junto com ele ficando rápido, a L2 quer ficar no meio do caminho entre o processador e a memória, então a L2 tenta, então vamos pegar processadores pequenininhos, vão ter L1 e L2. Esse processador, à medida que o processador vai ficando mais rápido, mais rápido, mais rápido, a L2 passa a não dar conta do meio do caminho, o meio do caminho passa a não ser tão relevante para a gente. O que acontece? Você vai ter uma L2 e uma L3, que aí vai ficar grande, né? Bem. Então, essa é a ideia geral. Eu quero uma L1 rápida, uma L2 um pouco maior e uma L3 bem grande, que é a maior capacidade nossa. Se a gente tiver que crescer alguém, a gente cresce L3. Se a gente tiver que acelerar alguém, a gente acelera L1 e a L2 fica no meio do caminho para isso. Bom, a gente ainda não fez a decisão de como que a L2 vai ficar para esses elementos. E aí entra um pouco mais da questão estrutural. Você pode pensar em levar a L2 mais perto da L1 e ser um buffer grande para usar na velocidade L1, mas você pode pensar também que as pessoas querem comunicar múltiplos, rodar programas multicore. E esses programas multicore, uma L2 compartilhada por mais de uma L1 garante um pouco mais do seu desempenho. Tá? Então você tem esse trade-off aqui, e o que acontece é geralmente algum mecanismo um pouco mais híbrido. Você vai ter pacotinhos de cores, então a gente vai ter o core 1, o core 2, como no nosso desenho anterior, e esses cores aqui vamos ter a L1 deles, cada um com a sua, e eles começam a compartilhar uma L2. E aí eu vou ter o Core 3, o Core 4, que vai ter uma L1 para cada um também. E vamos ter uma L2 aqui. Então, esse modelo acaba sendo um pouco mais interessante. Eu posso até, se eu vou subir o número de cores, pegar uma L2 entre 4 cores, por exemplo. Tá? E a gente vai fazer
na sequência uma L3 para todo mundo. Tá? Isso aqui é uma forma estrutural, quer dizer, eu estou falando que o Core 1 acessa L2, que é a mesma L2 que o Core 2 acessa, e o Core 3 acessa L3, que é a mesma L3 que o Core 1 acessa. Tá? Fisicamente a gente vai tentar dar uma olhada depois. Existe uma questão de layout do chip com interface com memória, que às vezes as caixas são quebradas em pedaços para poder cada pedaço ficar mais perto da memória deles. O que significa isso? Agora a gente vai pensar então num diagrama físico de um processador, e você pode pensar que você tem o Core 1 e o Core 2 aqui, e o Core 4 aqui, tá? E aí o que vai acontecer é que você vai ter, por exemplo, a sua L1, e a gente vai ter que virar e vai fazer uma L2 aqui, e eu desenhei do lado errado, deixa eu desenhar do lado certo. Então a gente tem o Core 1 e o Core 2 aqui, o Core 3 e o Core 4 aqui, e a gente pode pensar nesse cenário aqui, onde eu tenho uma L1, tá? E a gente vai ter uma L2 aqui. E aí a gente vai ter um pedaço de L3 aqui e um pedaço de L3 aqui. Mas esse pedaço não quer dizer que essa L3 aqui que eu vou marcar em vermelho, ela é exclusiva do C3 e do C4, muito pelo contrário, esse core também consegue chegar nela. Tá? No fundo, ele não chega, quem chega é a L2 dele. Tá? E a mesma coisa vale para o outro lado. Por que que isso acontece? Isso acontece porque você pode ter múltiplos módulos de memória. E aí, quando você tem múltiplos módulos de memória, é bom ter uma L3 perto da interface, é o jeito de fisicamente organizar isso. Significa, na realidade, que essa L3 aqui só guarda dados dessa memória e a outra L3 só guarda dados da outra memória. E a L2 sabe disso. Então a L2 sabe qual pedaço de memória que ela quer acessar e ela vai para a L3 correta. Tá? O diagrama não é tão plano assim, pensa nisso como uma facilidade, uma vez que eu tenho que fazer um chip planar e eu tenho que ter um quadradinho, um retângulo, que é o chip. Então, nesse caso, cada borda do chip pode ter uma L3. A gente pode chegar ao ponto de fazer quase que isso aqui, né? L3 ao redor do nosso chip inteiro. E aqui dentro ficam os cores, com as suas respectivas L1s e L2. Tá? Então, esse passa a ser um modelo interessante de comunicação. Tá? Um outro desenho que você também talvez facilite a vida, mais próximo daquele primeiro que eu desenhei, certo? É você pensar que você vai ter o Core 1 e o Core 2, cada um com a sua respectiva L1. Aí nós vamos ter aqui, ó, a nossa L2, tá? E eu vou ter o Core 3 e o Core 4 com a sua respectiva L1 e obviamente uma L2 aqui. E aí a gente vai ter, se a gente pensar até em proporção de tamanho, a gente pode ter uma L3 de cada lado, e essa L3 de cada lado tem um barramento onde as duas L2 têm acesso. Na verdade pode ser um anel, pode ser algum mecanismo ali. E aqui fora eu tenho a memória 1 e eu vou ter a memória 2. Tá? Então esse processador tem dois canais de memória. E esses dois canais de memória ficam um para cada lado. Tá? Então esse é uma forma da gente pensar e da gente conseguir organizar esse chip. Tá? Agora, voltando aqui um pouco, a gente falou um pouco de coerência. Né? Então, só para dar um pouco da noção de coerência para você, significa o seguinte, eu estou voltando naquele exemplo que eu fiz, só recapitulando. Então, o processador 1 pediu a posição 1000 de memória. Ele deu um miss na cache de dados dele, deu um miss na L2, obviamente deu um miss na L3, né? E que foi até a memória. Então, isso aqui deu um miss. Tá? E aí o que acontece é que algum tempo depois o processador 4 pediu a posição 1000 de memória, e aí ele foi para a cache de dados dele, deu miss, e quando ele chegou na L2 deu hit. Nesse caso ele tem acesso a essa posição de memória. Vamos continuar desse momento aqui, né? O processador 3, então, decidiu gravar o valor 20 nessa posição de memória.
E agora? O que vai acontecer? Vai acontecer que eu tenho esse cara aqui, né? Eu tenho esse cara aqui. Se o processador 4 usasse aquele valor 1000, o valor da posição, o valor anterior, e pronto, tudo bem. Mas se o valor se o processador 4 quiser usar isso depois, o que acontece é que na hora que você escreve esse 20 aqui, você está trazendo para essa cache. E como a coerência está lá entre L2 e L3, ele vai avisar que esse cara aqui agora tem o 20. E por fazer isso, esse cara aqui vai ser removido. Então ele vai ter que remover esse cara, porque um próximo acesso do processador 4 a essa posição de memória vai ter que voltar lá na L2. Às vezes ele pode simplesmente mandar o valor novo, é pouco provável, e às vezes ele vai simplesmente virar e falar, tira esse valor daí e bota como inválido. Tá? Então essa é a ideia geral que a gente tem da nossa cache. Tá? Então a coerência vai servir para garantir que os dois processadores tenham acesso aos mesmos dados. Observa que enquanto você está lendo o dado as coisas ficam bem simples, mas na hora que alguém faz uma escrita, a coisa fica mais complicada. E observa que eu falei isso aqui no L2, tá? E a gente precisa ainda pensar num cenário onde algum tempo depois o processador 1 também quis ler a posição 1000. Então, no fundo, esse valor aqui tem que vir para cá para falar que o valor agora é 20, né? Porque na hora que esse processador aqui fizer uma leitura da posição 1000, ele vai ter um MIS aqui, né? E ele vai ter que vir para cá, que também vai ter um MIS, mas ele precisa pegar este valor 20 aqui. Tá? Ah, e a memória? A memória pode ficar para a escrita posteriori, porque a gente sabe que a L3 sabe tudo sobre o que está acontecendo dos níveis de coerência, então, algum momento depois, esse valor pode ir para a memória. Ele não precisa ir neste momento atual. Tá bom? Ok, pessoal? Então, com isso aqui, a gente dá uma revisão da parte nossa de organização. A gente pegou aqui agora e mostrou os múltiplos níveis de cache e a gente deu uma visão geral de coerência para vocês. Tá bom? Ok, pessoal, a gente continua então na próxima, já indo um pouco mais na direção de implementar.